Aleluia. Deus é bom. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho que escreveu João, no capítulo 5, e a gente vai ler a partir do versículo 1. A gente vai conversar um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite, vamos passear um pouco nas Escrituras. A todos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Consigo perceber vários rostos novos no nosso meio. Sintam-se em casa. Essa é a casa do Senhor, a casa do seu Pai e a sua casa. Amém? Para nós é uma honra muito grande termos vocês conosco. Esse culto foi feito para adorarmos juntos ao Senhor e para que a tua vida seja edificada pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Em João, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão enferma, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, enquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A gente vê aqui uma passagem muito conhecida das Escrituras, uma passagem onde acontece um milagre extraordinário, onde alguém que estava enfermo, alguém que não conseguia andar, alguém que tinha dificuldades, no meio de uma sociedade onde não existia nenhum trabalho praticamente intelectual, os trabalhos eram físicos, eram braçais, o sustento da família era feito por pessoas que trabalhavam com o braço, com a força do seu corpo. Então imagina e entra um pouco comigo na situação. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, que quer dizer pessoas que não tinham uma fonte de provisão para cuidar delas. Quem era que provia dentro daquela sociedade? Eram os homens. Os homens trabalhavam e cuidavam das suas mulheres e dos seus filhos. O que quer dizer um órfão? Alguém que perdeu o pai e por isso não tem mais a provisão. Por isso a igreja precisaria cuidar deles. O que era a viúva? Alguém que perdeu o marido e por isso perdeu também a sua fonte de provisão. Então nós vemos nessa situação, e quando a gente vai estudar um pouquinho da história, a gente vê que essa crença de que a água se movia e de que pessoas eram curadas, não era uma crença em Deus. O povo vivia ali dentro de uma sociedade que era controlada, que era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, ele tinha práticas pagãs de adoração a outros deuses. E eles vieram também, um pouco depois, de um tempo em que foi dominado pelos gregos, que também tinham sua cultura de adorar muitos deuses. E esse povo estava, e a gente percebe pela história, que era um lugar com 5 pavilhões. Então imagine um estádio de futebol, que tem pavilhões diferentes, tem áreas diferentes, para que muita gente possa estar ali. E no meio, um tanque. Ainda hoje existe esse tanque, claro que ele não está mais em uso, mas existem as ruínas desse tanque lá em Jerusalém. Depois foi construído no mesmo lugar um templo ao que eles chamavam lá do Deus da medicina, do pai da medicina, para quem acreditava nisso. Então eles acreditavam que aquelas águas, elas purificavam e aquelas águas, elas curavam. E a história diz que talvez até pelo próprio borbulhar da água, por causa da movimentação da água, ela se agitava dentro de um certo tempo.
de acordo com um intervalo de tempo, ela se agitava. E aquelas pessoas ficavam ali ao redor, e pela fé delas, elas acreditavam que o primeiro que se jogasse, quando a água era agitada, seria curado. Então nós vemos um homem que não tinha provisão, nós vemos um homem que não tinha de onde tirar seu sustento, nós vemos um homem que não era bem visto pela sociedade, porque até hoje a gente, como sociedade, entre aspas, olha para alguém e valoriza, eu digo a gente de uma forma geral, não que nós façamos isso, mas as pessoas são valorizadas muitas vezes pela capacidade que elas têm de produzir. Você é o quê? Eu sou homem. Mas a gente pergunta, você é o quê? Para saber o que a pessoa faz. Como se o que a pessoa fizesse definisse quem ela é. Você é o quê? Eu sou empresário, eu sou médico, eu sou juiz, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, você é um filho de Deus, você que nasceu de novo. Você é uma pessoa. Você é imagem e semelhança de Deus. Mas muitas vezes, por causa da situação que alguém está, ele passa a nem mesmo se enxergar da forma como verdadeiramente ele é. Porque o mundo está dizendo, ei, você não é nada, você não serve para nada, você não tem valor nenhum. Você só pode ter algum valor se você fizer alguma coisa, se você ganhar dinheiro, se você for alguém influente na sociedade, se você conquistar isso, se você conquistar aquilo. Mas ei, deixa eu dizer para você, não é o que você faz que define quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus. E lá em Gênesis, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado parecido com o teu pai. Então não importa o que você viveu até hoje, não importa as dificuldades pelas quais você passou, os problemas que você enfrentou, mas você é a imagem e semelhança de Deus. Você é alguém que tem valor. Você é alguém que foi comprado por um preço muito alto, o preço do sangue do Filho de Deus. Não deixe ninguém dizer nada diferente para você. Mas aqui esse homem, certamente, ele era muito afligido, ele sofria, e quando aquelas águas se moviam, poderia existir alguém ali com lepra, que era uma doença comum na época, onde as pessoas se isolavam, não existia cura. Imagine, a medicina não era do jeito que é hoje. Então muitas doenças que hoje se resolvem com um simples remédio, naquela época, pessoas morriam, porque não existia um tratamento. Então pessoas que conseguiam correr, corriam e se jogavam naquele tanque. Mas existia ali alguém paralítico. Existia ali alguém que não conseguia se mover, não conseguia se levantar. E na mentalidade dele, ele pensava, eu só posso ser curado se alguém me levantar e me jogar lá primeiro do que os outros. E como alguém vai me levantar e me jogar primeiro do que os outros? Se aqui todo mundo que está doente também. Ali não era um lugar de passeio. Não era um lugar que alguém são iria para lá para ficar esperando as águas se moverem. Era um lugar de pessoas afligidas. Mas aí chega naquele lugar de pessoas aflitas, de pessoas doentes, chega a água verdadeiramente purificadora. Eu quero chamar Nino, por favor. A água verdadeiramente purificadora. No capítulo anterior, Jesus estava passando por Samaria, e você entende quando a gente estuda a história das civilizações. As civilizações, elas se formaram ao redor de rios, de lagos, de lugares onde tinha água, porque a água era necessária e continua sendo até hoje para a sobrevivência. Agora, hoje existem sistemas de irrigação, sistemas de encanação, que mesmo que alguém esteja muito longe de uma fonte de água, ela consegue beber daquela água, ela consegue usufruir daquela água. Mas naquela época não era assim. E existiam lugares que tinham poços de água. E esses poços eram lugares extremamente valorizados. Porque ali o viajante estava passando, ele tinha um lugar para se hidratar. A gente consegue ficar dias sem comer. Existe gente que faz jejum de 7 dias, 14 dias, 21 dias. Tem quem faça jejum de 40 dias sem comer nada. Um deles, mais conhecido, o pastor Luciano Subirá, ele faz por ano vários jejuns de 40 dias, sem comer nada. Mas 3 dias ninguém consegue ficar sem beber nada. Então, sem comida, porque existe uma reserva
até de gordura dentro de nós, que nos sustenta quando a gente está sem comida. Mas a gente não tem uma reserva de água que nos sustente. Então a água, ela é primordial para a sobrevivência. No capítulo anterior ao que a gente leu, Jesus estava em uma fonte de água. E chega uma mulher para pegar a água daquela fonte. E aquele lugar era um lugar que os judeus não iam muito, porque o povo dali não era muito bem visto pelos judeus. Os judeus valorizavam muito a linhagem deles, pura. O povo samaritano era um povo misturado. Era um povo de uma sociedade que se misturou com os judeus, eles não eram valorizados. Mas Jesus não via assim. Jesus via pessoas que não eram valorizadas pela sociedade como pessoas importantes para ele. Ei, deixa eu dizer, não existem pessoas sem valor diante de Jesus. Não existem pessoas que Jesus não se importe com elas, independentemente do que você passou, independentemente de como a sociedade te enxergue. Jesus vê valor na tua vida. E aí Jesus foi para aquele lugar, a mulher chega, começa a conversar com Jesus, Jesus começa a conversar com ela, e ela se surpreende. Como o Senhor judeu está falando comigo? E no meio daquela conversa, Jesus diz a ela: olha, se você beber da fonte que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Jesus tratava muito de coisas espirituais com palavras aparentemente naturais. E a mulher disse: mas como? Eu posso beber de uma água que o Senhor me der e eu não vou mais ter sede? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço? Que água é essa? E aí Jesus, com sua infinita sabedoria, ele diz: olha, faz o seguinte, vai buscar teu marido, e aí ele vem para cá e toma dessa água também. Aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí ele diz: dissestes bem, porque tu já tivesse 5, e o que tu tens agora não é teu. Jesus sabe de tudo, não existe nada escondido diante de Deus. A gente pode até guardar segredo um do outro, mas para Jesus não. Ele sabe, a nossa vida está latente, visível para Ele completamente. E porque Jesus disse isso, ela disse: vejo que és profeta. O Senhor não poderia saber disso naturalmente. E aquela mulher, ela recebe a Jesus como Senhor da sua vida, e ela vai dar o testemunho. E pessoas naquela comunidade vêm conhecer Jesus também, e reconhecem a Jesus como Senhor, como o Messias, como o esperado. O povo esperava pelo esperado, que Deus havia prometido, e todo o Antigo Testamento apontava para um libertador, para um salvador que viria resgatar o homem do pecado. E Jesus disse: ei, eu sou essa pessoa que vocês esperam. Eu sou o Filho de Deus que vocês esperavam. Eu sou a fonte de água viva, que vai jorrar vida para você para a eternidade. Eu não sei o que você tem buscado na tua vida, eu não sei o que você tem colocado como prioridade na tua vida, mas deixa eu te dizer, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. O que é eterno vai ficar para a eternidade. E muita gente tem corrido atrás de tantas coisas, mas não tem valorizado o mais importante, que é Jesus, sem o qual não há vida. Não há vida sem Ele, não há vida longe dEle. Lá na criação, quando Deus criou o mundo, Ele disse para a terra produzir árvores frutíferas. Ele disse para o mar produzir peixes. Se a gente arranca uma árvore da terra, a árvore morre. Por mais que ela esteja ainda com as suas folhas verdes, com os seus frutos vistosos, mas a fonte de vida não existe mais, ela vai secar e vai morrer. Se eu tiro um peixe do mar, aquele peixe pode até se debater, pode até respirar, pode até perceber-se vida nele, mas a fonte de vida foi tirada e ele vai morrer. Alguém sem Jesus, a gente pode até olhar e dizer: está vivendo bem, olha, está feliz, olha, está curtindo a vida, mas é só um peixe se debatendo fora da água. Não existe vida em quem está longe de Jesus. Não existe vida longe da fonte de vida. E Jesus, por muitas vezes, em muitos textos, é comparado como a água. É mencionado como uma figura da água, que é a verdadeira fonte da vida. E esse paralítico estava lá, perto do tanque.
E a própria vida vai falar com ele, a própria salvação vai falar com ele, a própria fonte de toda a existência, no qual todas as coisas foram criadas, vai falar com ele. Deixa eu dizer para você, você não veio para cá em vão nessa noite. Você não veio para cá simplesmente para atender um convite de alguém. Você não veio para cá talvez porque você viu um anúncio no Instagram. Você veio para cá porque a fonte da vida marcou um encontro com você nessa noite. Você veio para cá porque é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, ama a tua vida. E ele marcou um encontro contigo nessa noite, nesse lugar. Não pense que é em vão, não pense que foi em vão. Não pense que é por acaso que algo já está queimando dentro do teu coração e você diz: o que é isso que eu estou sentindo? É o Espírito Santo falando com você nessa noite. E às vezes a gente pensa: se isso acontecer, a minha vida vai dar certo. Se eu conseguir um emprego novo, a minha vida vai dar certo. Se eu ganhar na Mega Sena, a minha vida vai dar certo. Se eu ganhar no jogo do bicho, no tigrinho, no leãozinho, no elefantinho, nas betes da vida. Ei, não é isso que você precisa não. Nós precisamos é de Jesus. Jesus. Na cidade que eu trabalhava, em Nazaré da Mata, teve uma pessoa lá que ganhou no jogo do bicho 300 mil. Um trabalhador, vivia uma vida simples, comum, 300 mil. Para quem nunca, talvez, pegou em 5 mil reais na vida, 300 mil. O que é que ele fez? Comemorar, beber, farrear. Capotou com o carro, foi jogado para fora do carro. E o carro dele passou por cima dele. Não usufruiu. Não estava pronto para aquilo. Ei, deixa eu dizer, não é de ganhar no bicho. Não é de ganhar um emprego novo, alguma coisa que a gente precisa de Jesus, a fonte da vida. E às vezes Jesus se apresenta para a gente e a gente diz: Senhor, mas eu não tenho como resolver a minha vida, eu preciso sair disso, eu preciso de um emprego. Jesus está dizendo: ei, eu sou a fonte da vida que você precisa, eu sou a salvação que você precisa, eu sou a cura que você precisa. Ei, não fique enxergando as coisas por uma visão natural e humana. Jesus chegou para aquele homem que estava esperando a água se agitar, mas a fonte da água viva estava diante dele. E ele disse: o que você quer? Você quer ser curado? E Senhor, como é que eu vou ser curado se não tem quem me jogue lá? A cura falando com ele. E ele disse: não tem ninguém para me jogar lá. Ei, tu não precisa de algo externo. O que você precisa já está diante de você nessa noite. E Jesus diz: ei, menino, levanta, toma o teu leito e vai embora. Levanta, toma o teu leito e vai embora. Talvez, se você é como eu e entra na história e fica pensando, talvez você tenha perguntado: mas por que levantar e levar o leito? Não é mais fácil deixar o leito lá? Alguém que já esteja doente aproveita daquele leito e fica nele. Mas se ele não leva o leito, era apenas mais um homem andando na rua. Se ele sai, levanta e sai andando, no meio de várias pessoas andando, diferença nenhuma. Mas algo que era um exemplo da incapacidade dele, algo que era uma cadeia para ele, algo que mostrava para todo mundo que ele era incapaz, algo que dominava sobre a vida dele. Depois que Jesus chegou, aquilo passou a ser dominado por ele. E quando ele sai com o seu leito, carregando, passando na rua, carregando aquilo que o carregava antes, com certeza muita gente ficou como vocês, rindo,
olhando, que é isso? Por que está carregando leito? Ei, rapaz, por que está carregando isso? Eles, porque isso aqui me carregava. Mas alguém chegou ali e me mandou levantar e andar. E não precisou nem que a água se agitasse, porque a própria água veio na minha direção, a própria água veio ao meu encontro. Ei, deixa eu dizer para você, a fonte da vida está andando na tua direção nessa noite. A fonte da vida marcou um encontro contigo nessa noite. Aleluia. E não sou eu, é Jesus que está falando através de mim nessa noite, dizendo: ei, eu tenho uma vida nova para você. Ei, eu tenho algo novo para você. Ei, não importa o que aconteceu até aqui, importa o que você vai fazer daqui para frente. Importa se você vai tomar a decisão de levantar e levar esse leito, para que todo mundo veja a diferença que Jesus faz na tua vida. Ou se você vai decidir permanecer deitado, permanecer como vítima, quando a própria fonte da existência está a teu favor nessa noite, dizendo: ei, o que é que você quer que eu te faça? Ei, o que é que você quer que eu te faça? Jesus pergunta para você: do que você precisa nessa noite? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra encarnada. Todo mundo foi criado através da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que foi que gerou a luz? A palavra. Quem é a palavra? A palavra não é uma coisa, a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. E Jesus trouxe à existência a luz. O que estava bagunçado, Jesus foi e organizou. E disse Deus: haja separação entre a porção seca e o mar. E surgiram os continentes. Quem foi que fez isso? Jesus. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver várias e várias vezes: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. O que é que gera as coisas? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Aquele homem que sofreu durante tanto tempo, naquele momento ele teve um encontro com a palavra. Ei, o encontro com a palavra, ela muda a tua vida. O encontro com a palavra, ele muda a tua história. O encontro com a palavra, ele muda a tua perspectiva de vida. O encontro com a palavra é o que você precisa nessa noite para transformar a tua vida. Ah, pastor, mas eu já tentei tanta coisa, já tentei isso, já tentei aquilo, e não deu certo. Ei, quando a palavra te encontra, ela te transforma. Quando a palavra te encontra, ela te liberta, ela te dá uma nova vida. A palavra está falando com você nessa noite, dizendo: ei, eu quero transformar a tua vida. Ei, eu quero mudar a tua história. Ei, a palavra está diante de você nessa noite. Ei, a palavra está dizendo para você o que você quer que eu te faça. A palavra diz para você nessa noite: ei, vamos começar uma nova vida comigo. O que passou, passou. Não há mais condenação para aqueles que estão em mim, diz o Senhor Jesus nessa noite. Esquece o que passou e vamos começar uma vida nova. Ao meu lado, no lugar da vergonha, haverá dupla honra, diz o Senhor. E aí a palavra, Jesus, pergunta para você nesse momento: você quer fazer de mim o Senhor da sua vida? Com certeza, foi isso que você falou? Aleluia! Então vem cá. Fique em pé. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu te reconheço como Senhor da minha vida. Muda a minha história. Daqui para frente, a minha vida é do Senhor. É totalmente do Senhor. Aleluia! Aleluia! Consolo do Senhor nessa noite. Força do Senhor nessa noite. Judite, dá um abraço nela. Pai, nós oramos, Senhor, por essa vida que hoje se entrega ao Senhor, Pai.
por essa vida que decide nessa noite ter um encontro com a palavra. Aleluia! Declaramos uma nova vida, um novo tempo, e daqui para frente a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Aleluia! Pode permanecer aí, pode deixar Deus trabalhando e agindo, vai ter mais gente nessa noite. Aleluia! 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 Deus está se movendo no nosso meio. A palavra está se movendo no nosso meio. E aquele homem que antes era um testemunho da vergonha, passou a ser um testemunho do poder de Deus. E pessoas começaram a criticar Jesus. Ei, por que você está andando com isso? Não, porque alguém, que eu não sei nem quem é, me curou lá atrás. No sábado. Não se podia curar no sábado. No sábado. E pessoas começaram a tentar parar a palavra. Mas deixa eu te dizer, depois que a palavra entra em operação, não tem nada nem ninguém que consigam parar o que Jesus começou a fazer. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Ei, você não vai parar no meio do caminho. Ei, você vai até o fim, porque a palavra te leva, a palavra te sustenta, a palavra te levanta. O mesmo Jesus que te deu vida, o mesmo Jesus que te levantou, é o Jesus que te leva até o fim. E cada vez que eu vejo as notícias, que eu vejo o que está acontecendo, e que eu vou para a palavra, eu vejo que está muito perto da volta desse Jesus. Imagina os discípulos andando com ele todos os dias, vendo ele curar, vendo ele libertar, vendo ele transformar. No momento de dor ele tinha a palavra certa. No momento de sofrimento ele era o consolo. No momento da morte ele era a ressurreição e a vida. Daqui a pouco ele disse: olha, eu estou com vocês nesse tempo, mas daqui a pouco vocês não vão me ver mais. E depois vocês vão me ver de novo. E os discípulos: mas para onde ele vai? O que é que ele vai fazer? E ele disse: ei, não te perturba não. Não perturba o teu coração não. Creia em Deus e creia também em mim. Isso está descrito também no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas eu vou vos preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar. Porque importa que onde eu estou, vocês estejam também. Ele não disse onde eu estiver, ele disse onde eu estou, estejais vós também. O caminho para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Aí alguém pergunta: mas Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai não. Mostra o caminho. E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí o mundo vai dizer: mas não existe verdade absoluta, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Ei, deixa eu dizer para você, existe verdade absoluta sim. Jesus é a verdade absoluta. O céu é verdade absoluta. Ele é o caminho, absolutamente, não existe outro. Ah, mas eu não creio no céu. Ei, mas ele existe. Ah, mas eu não creio no inferno. Ah, mas ele existe. Crendo ou não crendo, ele existe. E nós temos uma urgência de tomar uma decisão por Jesus. Eu me lembro de uma situação onde meus pais que estão aqui presentes, meu pai me deu um carro de presente.
Presente bom, né? A gente foi na loja e eu me lembro que na negociação lá, o vendedor disse para ele: olha, faz logo o seguro, porque o carro já sai assegurado. Disse: vamos fazer o seguro. Eu acho que eu tinha 18 anos na época. Vamos fazer o seguro. Aí fez o seguro. Quando terminou, ele disse: olha, aguarda 20 minutos para o seguro entrar no sistema, para sair com o carro. 20 minutos? Não vai acontecer nada em 20 minutos. Sai com o carro em 20 minutos. Não é possível que vai acontecer um acidente em 20 minutos. Sei lá. Quem é que vai arriscar? Um carro lá de seus 20 e poucos mil. Perder isso? Não. A gente segura. Toma um cafezinho aqui, toma uma água. Não tem pressa. Daqui a 20 minutos a gente sai assegurado. Mas era um carro, um bem material, que vai e vem. Mas e a vida da gente? Mas tem gente andando por aí sem seguro. E eu não estou falando daquele seguro que se morrer, alguém recebe o dinheiro. Eu estou falando do seguro de ir para o céu. Eu estou falando do seguro da eternidade. Se você faz um seguro para um carro, porque você não quer perder, e a tua vida, quanto vale? A cada dia os sinais indicam. Deixa eu ler uma passagem com você. Existem algumas profecias na Bíblia que indicam sinais dos últimos tempos. Lá em Ezequiel 36, 24, vai dizer assim: porque vos tomarei dentre as nações, quero já chamar o grupo de música, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ele está falando com o povo de Israel. Quem sabe um pouquinho de história sabe que Israel se perdeu. Israel não tinha um território. Israel perdeu a sua nação e foi espalhado pelo mundo. Aqui, há mais de 2000 anos atrás, está escrito que eu vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito. Habitareis na terra que dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aí no capítulo seguinte, 37, versículo 21, vai dizer: e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os introduzirei na sua terra, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. Esse rei aqui se refere ao próprio Deus. Aí, quando a gente vai ver a história, no ano de 1948, Israel espalhado pelo mundo. Em 47, a ONU se reúne e diz: olha, vamos reconhecer Israel como uma nação. Em 48, eles estabelecem Israel como um país. E Jesus disse: olha, quando essas coisas acontecerem, não passará uma geração até que tudo se cumpra. O que é tudo se cumprir? Jesus voltar, resgatar o seu povo, levar o seu povo para ele. Isso aconteceu em 48. Uma geração bíblica, os teólogos divergem um pouco sobre isso, mas eles consideram 70, 80 anos, uns consideram 100 anos. De 50 para cá já faz 75 anos. Então 77 anos que isso aconteceu. Não passará uma geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu estou falando de uma profecia, de centenas que existem na Bíblia. Todos os sinais indicam, a qualquer momento, ele vem. Aí eu pergunto para você, e o teu seguro?
Está feito. Você está tranquilo. Que Ele pode voltar hoje e você vai estar com Ele. Aí alguém pode dizer, pastor, mas isso aí é para aquele pessoal que anda errado, que... Eu não, eu sou gente boa. Ei, não existe gente boa sem Jesus para entrar no céu. Porque a gente não entra no céu pelos próprios méritos. A gente entra no céu por causa da santidade de Jesus. Mas se tiver alguém aqui que nunca pecou, aí você entra no céu. Aí eu quero conversar com você também, porque eu quero aprender. Se tiver um pecado, não é digno de entrar no céu. Mas aí Jesus veio, derramou o seu sangue nos cobriu. E quando o sangue nos cobriu, Ele cobriu os pecados. E Ele lavou o nosso velho ser de todo o pecado. E por isso nós dizemos que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aí eu posso, porque quando chegar lá, quando Ele voltar, Ele vai olhar para mim e Ele não vai ver os pecados que eu cometi. Ele vai ver o sangue dele, que lavou os pecados. E Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. Mas outros que não receberam a Jesus não vão poder fazer isso. Deixa eu dizer para você algo muito sério. A gente acredita, e de fato eu acredito, que se Jesus não voltasse eu viveria mais de 100 anos. Eu acredito nisso. Ainda mais com o avanço da tecnologia, principalmente o que tem acontecido de 2 anos para cá, há uma previsão que nos próximos anos a ciência ela avance como nunca avançou na história. E a cada 1 ano que passar, nos próximos anos, a expectativa de vida das pessoas vão aumentar em mais 1 ano. Isso por enquanto. Daqui a 5 anos com certeza vai aumentar em 5 anos por ano. Já acreditam que tem gente nascendo hoje que vai viver 800 anos. Eu estou falando de ciência. Eu estou falando de tecnologia. Que cura para câncer. Tudo está prestes a acontecer. Você vai ver nos próximos 3 a 5 anos a maior revolução tecnológica da história. Eu estou dizendo que eu tenho estudado bastante isso. Eu não estou exagerando. Mas você sabe que tem coisas que acontecem que a gente não pode prever. Eu sou muito tranquilo. Se eu partir, eu sei para onde eu vou. E eu sei que é incomparavelmente melhor estar com Ele. Para mim cabe estar aqui porque eu quero fazer a obra dele e levar o máximo de gente junto comigo para lá. Não sou eu quem faz, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou só sendo um canal para ele aqui. Eu não consigo converter ninguém. É ele que faz isso. Mas eu sei que se isso acontecer, eu vou estar muito melhor. Muito melhor. Aí eu pergunto para você, eu creio, meu irmão, que você também vai viver muitos anos de vida, que os teus dias não serão abreviados, que nenhum desastre vai acontecer. Eu acredito nisso. Mas eu quero estar assegurado. Deixa eu te falar de algo triste que aconteceu hoje. Uma pessoa do nosso convívio partiu. Não era membro dessa igreja, mas vinha regularmente para os cultos. Participava de grupos de conexão. Eu não sei, talvez ele até estava aqui domingo passado. Estava aqui domingo passado. E houve uma fatalidade, houve um acidente de trânsito. E ele partiu. Eu não acredito nisso acontecendo com ninguém. A gente ora pela proteção divina, mas a gente sabe que a gente está sujeito.
O rei Salomão, ele fala que ele preferia estar em um velório do que estar em uma festa. Porque ele fala que no velório você pensa muito mais na sua vida do que em uma festa. Em uma festa a gente vive, a gente celebra como se a vida fosse eterna. E ela de fato é, mas a gente sabe que não nesse plano que nós estamos, natural. Mas quando a gente vai para um velório, a gente para e pensa. Principalmente quando alguém parte antes do tempo. A gente pensa, que pena que partiu logo. Tinha tanta vida para viver. E esse é um momento de reflexão mesmo. É um momento de dor para a família, mas é um momento de reflexão para nós. Eu quero estar assegurado. E eu creio que ele está com o Senhor. Ele teve tempo do acidente até ele partir. Ele conhecia a palavra, conhecia Jesus, e eu creio que ele está muito melhor do que nós. Que ele teve tempo para isso. A pessoa que estava dirigindo não teve. Não sei se já tinha recebido Jesus, mas não teve tempo. Foi na hora. Meu irmão, nós precisamos estar prontos para estar com o Senhor. Porque, como eu disse, isso é uma fatalidade e a gente não crê, não acredita que isso vai acontecer, por mais que estejamos sujeitos. Mas o que eu acredito que vai acontecer? Jesus voltar. E isso eu tenho certeza, vai acontecer a qualquer momento. E eu me alegro com isso. Com a vinda de Jesus eu me alegro. Com a expectativa de estar com Ele. Eu me recordo de um sonho que eu tive, onde eu estava andando na rua e de repente um clarão surgia no céu, à noite. Você sabe quando você olha para o céu durante o dia, principalmente ao meio-dia, que o sol está no seu máximo resplendor, e você não consegue olhar para o sol, você olha para o céu, mas para o sol você não consegue olhar, os teus próprios olhos eles fecham por causa da grandiosidade daquela luz, e se você olhar rapidamente você fica com aquela marca do sol no teu olho, para onde você olha, você vê aquela luz do sol. Nesse sonho eu andava à noite e vinha um brilho muito forte, e eu me lembro que eu olhava para o céu e era como se todo o céu fosse o sol. A gente vê uma bolinha no céu, mas imagine ver todo o céu coberto com o sol, a ponto da gente não conseguir olhar para nenhuma parte do céu. Era isso que eu via no meu sonho. E eu me lembro que eu olhava e não conseguia olhar, e eu fiz isso aqui. E me abaixei, e me veio um temor muito grande, que não é medo, mas um respeito pelo que estava acontecendo. E eu sabia no sonho, é a volta de Jesus. Eu sei que não é por arrepio, mas eu não consigo falar isso e não me arrepiar, lembrando do que aconteceu. E eu me lembro que eu me abaixava e eu pensava, agora acabou toda a existência como nós conhecemos. Agora a gente parte para uma nova fase da nossa existência, a eternidade. Agora eu vou partir para estar com o Senhor. E eu me lembro que era um misto de temor, de medo até em um certo ponto, não de para onde eu ia, que eu estava tranquilo, mas sabendo que tudo que estava acontecendo, tudo que eu tinha vivido, acabou. Agora é céu. Agora é um novo tempo. Ei, deixa eu dizer para você, esse Jesus que vai voltar, Ele está aqui nessa noite, através do seu Santo Espírito, dizendo para você, ei, eu quero começar uma nova vida contigo. Ei, vem cá, que eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar a tua existência.
Ei, não é tempo mais de viver sem mim, diz o Senhor Jesus nessa noite. Vamos todos ficar de pé? E se Jesus chegasse para você hoje, na tua frente, independentemente da situação que você estiver passando, e dissesse: ei, o que é que eu posso fazer por você? E se Jesus chegasse no teu leito onde você está hoje, que pode ser qualquer leito, que pode ser qualquer lugar, e dissesse: ei, vem comigo, levanta, pega esse leito aí, que eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero te dar uma nova vida. Mas e se eu te disser que não é e se, mas que Ele de fato está de frente a você nessa noite, dizendo: ei, eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Vamos juntos começar uma nova vida. E o que é que eu precisaria fazer para sair desse leito e para começar essa nova vida com Jesus? Nesse momento, levantar a mão e dizer assim: eu quero começar essa nova vida com Jesus. Ah, mas eu não sei se eu consigo, mas eu não sei se dá, mas eu não sei. Não tem quem me leve para a água quando ela se agita. Jesus está dizendo: ei, eu não estou falando que você precisa ir para algum lugar. Eu estou falando: eu estou aqui para te levar para esse novo lugar. Eu estou aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Quem é você? Que o Senhor está falando com você. Tem pessoas até que já tiveram uma vida com Deus e se afastaram. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, vamos começar de novo. A minha mão, diz o Senhor, está estendida para você. Levanta a tua mão e vem. Quem é você? Vamos juntos louvar o Senhor. Enquanto a gente louva e o Espírito Santo está tocando no teu coração e você está aí resistindo, durante o louvor, eu creio em todas as barreiras na tua mente caindo. Eu creio em toda a resistência no reino do Espírito caindo. E você vindo tomar essa decisão por Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz
Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, no estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você não chegou aqui em vão. Não foi coincidência você estar aqui nessa noite. Você já passou por livramentos. Você já passou por situações onde a tua vida poderia ter sido ceifada, mas o Senhor te protegeu, o Senhor te guardou. O Senhor marcou um encontro com pessoas nessa noite, nesse lugar. E Ele diz para você: ei, eu quero te dar uma nova vida. Deixa eu te dizer, todo o preço pelo pecado ele foi pago em Cristo. Toda a vergonha foi paga nele. Você sabe que naquela cruz, que era o símbolo da vergonha, que ele não apenas, como se fosse pouco, mas ele não apenas foi morto na cruz, mas ele carregou a cruz. Pela chamada via dolorosa, ele carregou aquela cruz. Uma cruz maior do que ele, porque não era para ele, era para Barrabás. Deixa eu dizer para você, Barrabás simboliza a mim e a você, porque éramos nós que deveríamos estar sendo mortos por causa do pecado que nós permitimos que chegasse até nós. Mas Jesus disse: ei, eu vou lá e pago o preço por ele. E Jesus foi morto naquela cruz, na frente de todos, na morte mais humilhante que poderia existir. Porque quando ele olhava para a vergonha, ele não via a vergonha, mas ele via a mim e a você. Ele via a restauração que estava sendo gerada para mim e para você naquela cruz. Ele via a comunhão sendo restabelecida para mim e para você naquela cruz. Eu não posso hoje olhar e dizer: eu tenho vergonha de receber Jesus, porque Jesus não teve vergonha de ser morto no meu e no teu lugar. Vamos adorar a esse Jesus mais um pouco. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer.
pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, Meu Senhor, minha vida é para o seu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é. minha vida é para o teu louvor, Deus, minha vida é. E eu queria ter. Tem pessoas aqui que estão com dores no seu corpo, enfermidades no seu corpo. E eu percebo algo, principalmente nos quadris. Pessoas com dores, quadris, articulações, na perna. Tem gente que tem alguém que está com uma dor na perna, no quadril do lado esquerdo, irradiando até para perto do joelho. Essa dor está descendo. Quem são vocês que estão nessa situação que eu falei? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Imagina Jesus na sua frente, dizendo: o que é que você quer que eu te faça? O poder dele está em operação nessa noite, nesse lugar. Por isso que a unção vem. Por isso que a palavra de sabedoria, de conhecimento vem, dizendo: olha, tem gente com uma dor assim. Por quê? Porque ele vai curar. Você vai sair daqui curado. Não é o pastor, não são os pastores, é o Senhor trazendo cura. Onde médicos disseram: olha, tratamento é difícil, olha isso, aquilo, não importa. Cristo, aquele que cura a sua vida. Hoje, quando eu tocar, ou nós tocarmos em vocês, eu quero, por favor, vocês junto comigo, vocês vão colocar a mão um sobre o ombro do outro e eu vou tocar neles. E a unção que opera sobre as nossas vidas vai ser transferida, transmitida para a vida dessas pessoas. Não vejam uma pessoa colocando a mão em vocês. Vou colocar a mão na cabeça, não importa onde é a dor, vai sumir. Porque o Espírito de Deus, Ele cura. E nós como igreja só precisamos adorar. Adora o Senhor nesse momento, enquanto o Senhor toca seus irmãos essa noite. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, e a alegria de toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra, e céus queremos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. e céus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. quão formoso e quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra. Enche o céu. E quão formoso és, Universo. tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha Mais uma vez, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar, tua presença. maravilhoso é, Poder te adorar. maravilhoso, Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. só voz e piano, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua
tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche minha vida, Senhor. tua glória enche a terra, tua glória enche tua glória enche a terra, tua glória enche este lugar, Senhor. Maravilhoso é estar, maravilhoso é Te adorar. maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é, Te contemplar, Senhor. maravilhoso é, Contemplar, Senhor. maravilhoso é, Te contemplar, Senhor. maravilhoso Maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, te contemplar, te contemplar, Senhor, Oh, braba. tua beleza. Tem gente com a dor aqui, do ombro, subindo para o pescoço aqui. Maravilhoso te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso te contemplar, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, é absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. e esse amor tão grande Amarra-me a ti.
tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu se importas e este amor grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus criou. Criou o céu, criou a terra, criou o sol, tudo Ele fez. Para o céu. Tem uma jovem aqui que já teve uma vida com Deus e se afastou. O Senhor marcou um encontro contigo nessa noite. Desanimou, se entristeceu. O diabo disse para você que não dá mais, que não tem mais jeito, que já era para você, mas o Senhor diz: ei, eu te restauro, eu te conserto, eu estou disponível para te fazer nova de novo. Quem é você? Quem é você? Aleluia, venha. E aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais gente. Aleluia.
E brabababa sacana, ro brababobo sirlama. E brabobo sirlama, sirlama, sirlama. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 E brabababa sirlama. E brababa sirlama, sirlama. A tua vida foi feita para adorar Ele. Não existe vida longe dele. Aí tem alguém dizendo aqui, mas eu já tentei, eu não consegui, não deu certo. Não é para mim. Mas o Senhor diz, é para você sim. Vamos começar de novo. E o Senhor está falando comigo também sobre um casal. Um casal, os dois. Os dois estão precisando tomar essa decisão. E sabem disso. Têm consciência disso. Essa oportunidade se abriu para o Senhor te alcançar. Quem são vocês? A gente vai orar por elas. Mas eu quero que vocês também estejam aqui. Porque o Senhor quer te alcançar. Eu vou dizer mais. Você já teve uma decepção na igreja. Em algum lugar que você frequentou. Mas quem está te chamando é o Senhor. O homem é falho, alguém decepciona, entristece, mas o Senhor não, o Senhor é perfeito. E é a Ele que nós servimos. Quem é você que teve uma decepção, se afastou por causa da decepção e o Senhor está te chamando de volta? A gente vai orar aqui. Eu não vou me estender nisso, mas a graça de Deus está vindo para te alcançar. Cabe a você usufruir dessa graça e vir ou não, é uma escolha sua. Você vem? Como é seu nome, irmã? Como? Lucilene. E o seu? Williana. Lucilene e Williana. Lucilene e Williana. Lucilene e Williana. Dizem que tem que repetir 3 vezes para aprender. Aí eu repito já na hora. Williana confessou Jesus ali. E ela quer tanto Jesus que ela veio de novo. Saí. E eu ia lhe chamar mesmo. Lucilene, você já foi cristã e se afastou. E hoje você está voltando. Deixa eu dizer para você. Existe um chamado na sua vida. O Senhor já falou isso com você. Eu vejo pessoas sendo tocadas por Deus através da sua vida. Eu não sei qual foi o talento que Deus te deu, o que Deus te deu. Eu sei que tem pessoas que estão no mundo que vão ser alcançadas através de você. Algo que Deus colocou dentro de você. Se distraiu, saiu, tudo bem. Está voltando, é o que importa. Não deixe Satanás dizer para você que isso foi apagado, porque continua de pé. O Senhor continua te amando e Ele faz novas todas as coisas. Novas, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu estou voltando para os teus braços. Vamos começar de novo. Senhor Deus e Pai, nós oramos, Senhor, por essas vidas nessa noite, Pai. Vidas preciosas para o Senhor, Pai. Eu declaro a Tua boa mão sobre elas, Pai.
Eu declaro a tua boa mão sobre elas, fazendo novo de novo todas as coisas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós te damos graças, Pai, pelo teu amor e pelo teu poder em operação nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Agora olhem a nova família de vocês. Acompanha essas irmãs aqui, por favor. Elas vão instruir vocês. E o casal vem, não? Rapaz, ó. Oportunidade. Aleluia. Jesus ama a tua vida. Deixa eu te dizer para quem não tomou essa decisão nessa noite. O Senhor te ama. Continua vindo. Continua ouvindo a palavra. Mas não deixe para depois. Porque o Senhor tem pressa em começar algo novo na tua vida. Aleluia. Vocês podem sentar. Aleluia.